Senhor. Ele passa pela prova cantando louvor, e o inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para o proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, descansar nos braços de Jesus. Oh, 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 oh. Graças a Deus. Graças a Deus. Espero que você tenha sido abençoado também por essa canção. Olha, não esqueça. Estou contigo aqui, Alex. Opa, já estamos ao vivo aí, pastor. Beleza? Coisa Beleza. boa, Alex. Pessoal, mais um Papo de Homem aqui. Deus abençoe a sua vida. Muito bom ter você com a gente aqui. Como é que você está, Alex? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo bem, pastor, tudo bem. Estou ansioso aí pela palestra de hoje, do bate-papo de hoje, carreira profissional. Estou querendo ser abençoado aí pelo irmão Ed. Essa semana foi bênção falando com ele, hoje também já falei com ele. Foi maravilhoso. Acho que vai ser bênção para os nossos irmãos, nossos homens de honra, irmão lá da igreja. Só pelo papo que a gente teve aí foi uma tremenda bênção para minha vida, pastor. Coisa boa. Vai abrir muita cabeça da galera aí da carreira. Eu mesmo, batendo um papo com ele, ouvindo, já fui abençoado com a parte, já pensando até na parte de me aposentar. Minha aposentadoria. Então, Alex, vamos começar a dar uma interagida com o nosso povo aqui? Sim. Lá no começo do chat, estou com o celular aqui na mão. Quero mandar um abraço aqui para o Misael. Misa, Deus te abençoe. Manda um abraço para o Davi também. Manda um abraço para uma ouvinte nossa aqui do Papo de Homem, Alex. Não sei se você conhece, Vivi Meneghetti. Seja bem-vinda. Manda um abraço para o Fábio Mendonça, que está com a gente aqui. Tem alguém na tua tela aí, Alex? Quer mandar um abraço? Tem a Ana. Conhece a Ana, pastor? Conheço sim. Quer mandar um beijo para ela aí, pastor? Mandar um beijo para Ana. Deus abençoe, meu amor. Tem o Leandrão. O Leandrão tá sempre aí, cara. Super fã, Leandro. Coisa boa. Leandrão já nosso. Manda um abraço aqui pro Armando, que tá com a gente. O Wellington Santana também tá dando graça e paz. Tem uma pessoa especial que toda semana tá com a gente, irmão Volney. Volney, Deus te abençoe. E mandar um abraço aqui para Bruna Lacerda, lá do Rio Grande do Sul, nos acompanhando aqui no Papo de Homem. Mas quem, Alex? Flavinho, o irmão Marcos Mérida. Marcos é bênção aqui, meu vizinho, grande amigo. A esposa dele, Claudinha, Leandro de Almeida. Tem um irmão aqui, o Cláudio Almeida. Eu tenho a curiosidade de conhecer ele, ainda não conheço ele pessoalmente, mas eu sei que ele é bênção, tá sempre aí. O Misa tá aí, Flavinho, Ana Silveira. Tem uma galera aqui, hein, pastor? Coisa boa, tem um pessoal bom. Manda um abraço Denilson. pra gente. Fabíola, Leandro, Deus abençoe. Leandro virou super fã aí, pastor. Super fã, né? Niels também tá com a gente aí, nosso líder, irmão Niels. Irmã Flávio tá com a gente, Simone Maia, Deus abençoe, Simone. Seja bem-vinda no Papo de Homem. A Ana Silveira também está sempre com a gente aqui. Deus abençoe. Irmão Denilson, enfim. O pessoal está chegando aí, irmão Leandro está com a gente também. A galera está chegando aqui. E o nosso tema de hoje, a gente vai falar a respeito de carreira profissional. Nós entendemos que falar de carreira profissional tem se tornado hoje uma necessidade. Quem sabe você, nesse tempo de pandemia, repensou a sua carreira profissional, tem repensado um pouco a sua vida. Eu não sei se por conta do Covid, dessa pandemia, dessa quarentena,
você tenha perdido o seu emprego, ou quem sabe você está com medo de ser mandado embora, e a gente vai tentar, assim, de alguma forma hoje, esclarecer um pouco desse tema, trazendo alguma contribuição para a sua vida. Quem sabe você que tem pensado numa transição, a gente vai dar uma instrução bem relevante para você, né, Alex? Sim, com certeza, pastor. Coisa boa. Inclusive, a Bruna coloca aqui, ó. Estou na expectativa, já virei super fã. Deus abençoe as dicas de hoje. Tema sensacional. Coisa boa, Alex. Isso, eu tô vendo aqui o Bruno que participou com a gente da última semana, o Bruno Lacerda, tá aqui na expectativa, ele tá falando. Tem Isabel Costa com Jorge Guimarães, a Ana botando boa noite aqui, família PIB, Rodrigo de Souza. Coisa boa. Inclusive, Pastor. a América falou que meu som tá baixo. Pessoal, se estiver baixo, por favor, coloca aqui. Tá baixo meu som? Tá dando para ouvir legal? Manda para a gente como é que tá a nossa imagem, como é que tá o nosso som, que a gente vai tentando melhorar aqui. Manda um abraço aqui também para Altaídes Gonçalves, Deus abençoe. Enfim, nossa galera está chegando aqui, já estamos aqui com 32 pessoas ao vivo, e aos pouquinhos aqui a nossa audiência vai aumentando, como tem sido de costume, né? E a gente já queria aí apresentar o irmão Ed, né, Alex? Que já está com a gente na tela aí, para a gente começar aí o nosso bate-papo. Para quem não conhece, o irmão Ed é membro da nossa igreja, é um camarada sensacional, esposo da Luciana, pai do Gabriel, um homem de Deus, que vai trazer uma contribuição muito boa para a gente aqui. E aí, o Cláudio Almeida bota aqui, Isabel e Jorge, paz, meus amigos. Tá mandando um abraço aqui para a Isabel e para o Jorge também. Eu estou percebendo, Alex, que o tema de hoje tem sido um tema que está gerando curiosidade, né? É um tema que vai contribuir bastante. Então, beleza, Alex, podemos apresentar o nosso palestrante de hoje aqui? Sim, manda bala. Maravilha. Então, quero apresentar aqui irmão Ednilson Pereira Santos, 48 anos, militar da Marinha do Brasil, onde já se encontra registrando 32 anos de vida profissional. Coisa boa, né? Marido da Luciana, pai do Gabriel, genro da nossa irmã Cestina, coisa boa. Começou sua vida profissional na mecânica automobilística na década de 1980, início da década de 90, começou então sua carreira militar e hoje atua como supervisor da Divisão de Defesa Nuclear, Biológica e Química e Radiológica, instrutor do curso especial de defesa do NBQR, já tendo instruído e formado centenas de militares de diversas forças nacionais e estrangeiras. Toda a sua capacitação se dá na área específica de atuação em desastres e ações antiterrorismo. Que bom, legal. Destaca-se na formação como instrutor pelo Naval Institute Education and Training. Meu Deus do céu, um nome aqui muito bonito aqui na Índia. Sua capacitação em defesa no NBCD e no mar pela School NBCD da Marinha Indiana, na cidade de Lonavala, no norte da Índia. Pastor, convidado então internacional, né? Convidado internacional. O principal ele botou aqui, membro da PIB de Irajá, atua no Ministério de Adolescentes, sob a liderança do pastor William Menezes, que em breve vai estar com a gente aqui, onde sou conhecido como tiozão, a galera chama de tiozão, como professor da EBD, líder auxiliar do GPS, que é a nossa célula, mais comum para alguns, e manda um abraço aqui para o GPS dele, para a galera top. Ed, está contigo aí, pode abrir o microfone e se apresenta aí, meu amigo. Fala, pastor Meise, boa noite a todos. Boa noite aí, Alex, companheiro aí que eu tive a honra e o prazer de conhecer, o irmão Flávio também. Pastor Meise, é um prazer imenso estar aqui nesse bate-papo aqui, nos homens de honra da nossa igreja, agradecendo aí a vocês o carinho pelo convite, né? Sei que o irmão tinha uma imensa gama aí de convidados, então sinto-me privilegiado por estar aqui e aceitando esse convite do irmão. Vai ser muito bom aí bater papo com vocês sobre a questão de carreira aí. Pastor tá no mudo aí, pastor. Deixa eu abrir aqui. Irmão Ed, a gente está vivendo um tempo difícil, que a gente está chamando isso aí de novo normal, né? Eu queria, antes da gente começar a perguntar precisamente, se eu trouxesse uma introdução, né? Eu tenho percebido que muitas pessoas precisam se realocar profissionalmente, rever conceitos. Eu queria que você começasse introduzindo um pouco desse assunto aí, para a gente poder se situar dentro de carreira profissional.
Pastor, a questão da carreira profissional, ela chama muita atenção. E na questão antes, a gente tinha aquela preocupação com o avanço do progresso, com novas tecnologias, assim, com a nova atuação no mercado de trabalho. Até que, no ano de 2020, nós fomos surpreendidos aí com essa pandemia. O Brasil já sofreu, o mundo, né, já sofreu outras pandemias, mas essa, né, em tempos atuais, ela mexeu muito com o cotidiano dos profissionais. Por quê? Aí o senhor vê, esse novo normal, a gente tem que se realocar. Eu vi muitos homens emocionados chorarem porque tinha que se readequar no mercado de trabalho, dentro dos seus afazeres. Outros sair daquele ambiente tradicional para ir para o home office, outros que não estavam acostumados e muitos que perderam o emprego e agora tem que fazer alguma coisa para sustentar. A gente se emociona quando lembra disso, porque é um momento que nos pegou de surpresa. Ninguém esperava isso em pleno 2020. Ninguém esperava isso. Mas hoje a gente vai bater esse papo aí e a gente vai fazer. Começando já com aquela pergunta, que tipo de profissional que você é, o que você faz agora, e eu quero deixar essa reflexão já de início aí para os profissionais que estão nos ouvindo. Deus abençoe a todos, espero que seja aí um momento bem agradável a todos. Beleza. Então a gente já começa já por aí, exatamente por aí, né? Que tipo de profissional que eu sou? O que você teria para dizer exatamente sobre isso, né? Para a gente poder começar a desenvolver o assunto, né? Talvez uma das dúvidas é exatamente essa: que tipo de profissional que eu sou? Eu acredito que nesse tempo de pandemia, diante de muita crise, as pessoas pararam para repensar e fizeram essa pergunta, né? Qual tipo de profissional que eu sou? E agora, o que eu faço? E, enfim, como é que a gente começa desenvolvendo isso aí? Então, antigamente, lá, vamos dizer, lá no início, quando você estava em fase de crescimento, a pergunta mais comum que era, quando se voltava para a questão profissional, é: o que você quer ser quando crescer? Isso vai entrar na nossa questão de vocação, daquela coisa toda aí. Eu sei que muitos homens aí, era ser astronauta, outro era ser bombeiro. Eu lembro que na época se falava muito em bombeiro, e eu faço até uma brincadeira que a minha mãe falava assim que queria que eu usasse roupa branca. Depois eu entendi que era para ser açougueiro, para levar a carne para casa. Aí eu fui cair para o lado da Marinha, que era roupa. Então, o que você quer ser quando crescer? Beleza, crescemos. E agora a pergunta é: que tipo de profissional que nós somos? Entendeu? Então, nós vamos falar de alguns profissionais, alguns tipos de profissionais. Eu quero falar, vamos começar pelo homem, né? Essa live ela está voltada para os homens, mas eu sei que o público feminino vai nos entender quando a gente nos referirmos a homens aí, trazendo para si todo tipo de profissional. O homem preguiçoso, eu não vou falar. A questão do homem preguiçoso, ela mexe muito, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque nós vamos falar sobre profissionais. E eu quero falar sobre alguns profissionais. Ed, até porque não deve ter nenhum homem preguiçoso aqui na live com a gente, entendeu? Então você pode pular essa. Só gente boa aqui, só trabalhador. Até a questão do homem preguiçoso, ela é muito divergente, né? Eu vou falar assim, falar do profissional preguiçoso, o profissional em início de carreira, aquele que tem muitas teorias e pouca prática, o profissional que é busca de transição, aquele profissional que está na sua carreira, mas agora, de repente, com isso tudo, ele está buscando uma transição, o profissional desanimado e o animado. Temos dois tipos de profissional. Nós temos aquele que eu digo lá no Ministério de Adolescentes, entusiasmado, aquele que é entusiasmado. Aí eles mexem comigo. O senhor é tão velho que essa palavra está fora aqui do nosso dicionário. E aquele profissional que está em fim de carreira, né? Aquele que chegou ao final da sua carreira. Essa é a nossa intenção, para falar desses profissionais. Maravilha. Ed, eu queria voltar aqui, e essa seria a minha primeira pergunta. Você disse que não falaria do homem preguiçoso, né? Não vai se aprofundar nisso. E aí, de forma provocativa, eu queria perguntar por que você não quer falar do homem preguiçoso?
Vamos tentar desenvolver Pastor, o que isso tem a ver com a carreira profissional. pastor, falar para o homem preguiçoso, o homem que não quer nada, o senhor acha que o homem que é preguiçoso, nessa hora, ele vai estar parado assistindo essa live? Só se o Espírito Santo for lá e tocar, levanta disso aí, coloque em alguma coisa para você mudar de vida. Se você é preguiçoso e está nessa live, é melhor você refletir. Sabe por quê, pastor? Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu vou deixar Paulo falar sobre o homem preguiçoso. Paulo vai dizer lá na carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 3 e 10, ele diz assim: quando estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, não coma. O seu pai não dizia para o senhor lá, a sua mãe, olha, se você não trabalhar, você não come. Então, o homem preguiçoso, ele tem que só entrar nessa linha. Se você não trabalhar, você não come. Agora, agora para nós aqui, nós vamos falar daqueles que gostam de estar no dia a dia, trabalhando, cuidando de suas famílias. Eu acredito que essa é o nosso momento, nossa live. E eu vou estar, pastor, baseando toda a nossa conversa em um texto que é na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, nos versos de 5 a 9. Eu queria chamar uma atenção aí dos irmãos quanto a isso. O que Pedro vai dizer? Ele diz o seguinte nesse texto: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Aí agora começa os detalhes. Ele já começou chamando a atenção aí, empenhe-se, ou seja, faça alguma coisa para acrescentar a sua fé. A virtude, e a virtude, acrescentar o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, ele chama atenção, elas impedirão que você, olha aqui agora, porque nessa live eu acredito, pastor, que tenha também aqueles que são cristãos e os não cristãos, aqueles que não professam nem a fé. Então eu vou usar de um parâmetro aqui, ele diz assim, que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ele colocou entre duas vírgulas. Se eu cortar isso aí, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, para que vocês não sejam inoperantes e improdutivos. Ele está voltando lá para a carreira. Todavia, se alguém as tem, está cego. Certo? Só vê o que está perto. Então, é aquele profissional que só vê a coisa que está perto dele. É isso que nós vamos entrar no detalhe. Esquecendo-se da purificação de pecados antigos. Um dos pecados mais antigos que a Bíblia menciona é a preguiça e o homem que não quer nada. Então, esse texto vai nortear. E aí a ideia aqui é que a gente comece falando aqui do profissional que está no início de carreira, né? Tem um profissional que está no meio da carreira, e a gente possivelmente está falando para pessoas que já estão no fim da carreira. Então, como é que a gente começa a nossa fala aqui, né? Falando a respeito de currículo, por exemplo, para quem está começando a carreira. Como é que a gente começa uma carreira? Qual a nossa fala inicial nesse sentido? Na nossa linha de pensamento, pastor, eu coloquei lá o homem preguiçoso, mas tem também, eu queria, antes de falar do profissional início de carreira, eu quero falar daquele profissional preguiçoso. O que seria aquele profissional preguiçoso? É aquele camarada que ele está acostumado a sair da sua casa e trabalhar, não faz nada que evolui na sua carreira, nem no seu desempenho da sua função. É aquele camarada que recebe o seu salário e vive nessa vida. Ele não modifica nada. Você já conheceu gente assim? Pessoas que você não vê a evolução na vida dele. O senhor conhece ele hoje, daqui a 20, 30, 40 anos, ele está a mesma coisa. Então, são homens que só vê ele reclamando, ele não tem aquele crescimento, de tudo ele vai reclamar dentro de uma empresa, dentro do local de trabalho. Por quê? Porque como não modifica nada na carreira dele, como não modifica nada na vida dele, então ele só vive nessa de seguir essa linha, né? Nasci assim, vou viver assim, é assim que eu aprendi.
Então, o texto lá que nós lemos, ele já diz lá, o texto começa assim: empenhe-se a acrescentar a sua fé. Que fé é essa? Uma fé positiva, uma fé que vai fazer com que você mude, uma fé que traga para você uma esperança. Se você é um profissional preguiçoso, você pare e fale para você: o que eu posso modificar? O que eu posso crescer? Que tipo de profissional que eu sou? Então, se você não professa fé nenhuma, você coloca essas perguntas para você. Agora, se você é cristão, a coisa fica mais pesada, tá? Porque as suas atitudes como profissional preguiçoso dentro da sua empresa, um camarada que não cresce, um camarada que não faz nada, dá um péssimo exemplo para o reino. Você é um péssimo exemplo para o reino. Você não glorifica a Deus através do seu trabalho. Você vai visto como aquela pessoa que, como você pode falar de Cristo se você não faz nada? Então, essa é a nossa intenção. Esse profissional preguiçoso, ele pare, ele acrescente para a sua vida, acrescente a sua fé, ele se empenhe em trabalhar na obra, acrescente à sua fé a questão da virtude. Eu quero, assim, para concluir esse profissional, para a gente entrar no que o senhor perguntou. Virtude, ela que significa o seguinte: qualidade de que se conforma com o considerado correto e desejável. Olha só, o profissional preguiçoso, ele não tem virtude, ele não pode falar. Então, ele vai acrescentar, quando ele começa a mudança, ele vai ter virtude. O senhor vai olhar para aquele profissional, isso vai falar assim: não, esse camarada, ele busca, ele está buscando. Olha, ele é um evangélico, ele é um cristão, eu vejo ele nas atitudes dele e ele está sempre procurando crescer. E outra coisa que da palavra virtude é a conformidade, né, para o bem. A palavra virtude, ela te dá isso aí. Virtude, com que praticidade ele exerce aquela profissão. A gente ouve muito falar: esse camarada tem virtude no que faz. Então, eu abro, né, esse primeiro passo aí desse profissional, já desejando que nessa live, se tem alguém que está nessa situação de profissional preguiçoso, eu queria que hoje, depois que você ouvir essas coisas, você parasse e perguntasse a você: pastor, só falando assim um pouco da minha vida, de onde eu venho, para o senhor ter uma ideia. Eu venho de uma família de 7 irmãos. Nós fomos criados lá no... Agora eu acredito que eles estão vendo a live. Nós fomos criados no Morro, na cidade de Colatina, no Espírito Santo. Os filhos do seu Francisco e da dona Regina. E eu olho hoje a vida dos meus irmãos, os 7 irmãos. Eu olho para a vida deles. Então, era para ser uma vida cheia de traumas, uma vida que era para a gente, assim, a gente ouvia tanta coisa ruim, né? Mora no morro, filho de pobre. Certa vez, eu escutei assim: que Deus tenha misericórdia dele, porque isso aí dá para virar bandido. Então, você vê quantas coisas ruins a gente escolhe. Por quê? Pelo meio onde está inserido. Mas, graças a Deus, hoje eu vejo meus irmãos empregados, excelentes profissionais, dedicados. Não foi a questão de onde você mora, de onde você está inserido, da comunidade, do seu meio. Você pode ser excelente profissional. Você não precisa ficar na mesmice. Você pode mudar a sua vida. E aí, queria saber se você tem alguma pergunta relativa a esse profissional. Opa! Então, eu até tenho uma pergunta aqui sobre o que estava ouvindo você falar, mas assim, a gente não combinou nada, mas assim, o que eu vejo também, você falando sobre o profissional preguiçoso, é que não só na igreja, ele no trabalho como cristão, né, a influência dele dentro de casa com os filhos e as filhas, também ele pode deixar um legado até ruim, né? Ele sendo preguiçoso, os filhos olham para o pai, né, vendo o perfil que é, e pode até copiar, né? O pastor sabe muito bem disso, mas pode até copiar o exemplo que ele tem dentro de casa, e ele pode estar transformando o legado até de família dessa preguiça, né? E influenciando os filhos a levar esse legado até o fim, e aí multiplicando netos, bisnetos. Ele que tem que ser o agente transformador, né? Como o Paulo Davi está comentando aqui, né? Que a gente é o agente transformador na nossa vida.
Verdade. Alex, eu vou te falar uma coisa, você tocou num ponto interessante. O profissional perigoso, preguiçoso é aquele que não muda. Eu lembro, quando criança, eu escutava, meu pai era taxista e a minha mãe costureira, eu lembro que ele chegava em casa todas as vezes reclamando da profissão dele. Ah, hoje o dia foi ruim, hoje eu não ganhei nada, hoje nada foi para frente. Camarada, eu ouvi isso tantas vezes, durante tantos anos, que eu fiquei com trauma de taxista. Eu olhava para o taxista como um pobre coitado. Eu falei, esse camarada não vai para frente. Como esse camarada tem um táxi? Como que vive? Mas, na verdade, era a forma que meu pai falava assim, para conter, né, os gastos dentro de casa. Isso me influencia. Isso pode estar influenciando o seu filho na maneira como você age, como você fala do seu trabalho, como você é em relação à sua empresa. Profissional que fala mal da empresa, eu já fico com o pé atrás. Você já fica com o pé atrás. Começou a falar mal, você começa a ver. Eu sempre digo que se para você saber se o arroz dentro da panela está salgado, antigamente pegava-se um punhado e colocava na boca, né? Mas tem gente que ela não consegue te passar essa firmeza. Por quê? Pelo jeito como ela se expressa. Aí você vai ver no cotidiano, pastor Meis trabalha nessa área e tem muitos profissionais que dão um péssimo exemplo para os seus filhos, e aí a gente vai ter filhos que não vão estar interessados pela carreira, por causa de quê? Pelas atitudes do pai. Depois a gente não entende por que os filhos são péssimos profissionais, certo? Beleza. O Fábio Mendonça, ele tá até, deixou até um comentário, até fixei aqui, para não perder, que tem uma galera falando, o Ed. O Fábio Mendonça, é preciso distinguir preguiçoso de desmotivado. Ele deixou Sim, um comentário. o Alex, a gente vai desenrolar alguns tipos de profissionais. Esse profissional preguiçoso, tá? Para que os irmãos entendam, é aquele camarada que assume para ele que ele não vai modificar, que ele é aquilo mesmo, que o trabalho dele é aquilo ali. Esse tipo de profissional, eu vou falar mais à frente, que é naquele profissional desanimado, desmotivado. Eu vou tocar em alguns pontos ali desse tipo de profissional e você vai ver que o desmotivado, o motivo que leva ele a ser assim, não é praticamente a profissão dele. São coisas externas que vão influenciar o jeito dele. Mas isso a gente vai falar mais adiante. Aí. É um Eu ia até sintoma, falar né? Que a sobre gente vai falar mais adiante. Eu ia até Isso. falar sobre isso, né? Talvez a palavra preguiçoso não seja mais adequada, mas é a pessoa descansada. A pessoa está desmotivada, né? Ele até trabalha, mas é uma pessoa descansada não pensa em crescer. Tem pouca ambição no bom sentido da palavra, né? Que a ambição pode soar de modo pejorativo. Mas, Ed, É, como é que a gente começa assim? Vamos falar de currículo. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que agora está ouvindo a gente, que está no início da carreira. Então, a gente sabe certo. que a qualificação profissional, inclusive quem vai atrás do emprego, a pessoa já começa pelo currículo. Tem gente que não sabe nem fazer um currículo, né? É. Como é que a gente faz um currículo? O que é importante dentro disso? Para a pessoa se recolocar no mercado de trabalho, para quem pensa em fazer uma transição de carreira, a gente começar falando sobre currículo. Certo. O currículo, na verdade, ele tem que ter uma coisa primordial no seu currículo, que ele seja verdadeiro, que ele seja sincero e honesto naquilo na área que você vai atuar. A gente está vendo nos últimos dias questões de currículos aí que nós não vamos entrar em detalhes aqui, e de uma maneira ou de outra acabam se descobrindo que, olha, o cara não tinha isso, não tinha aquelas coisas, e olha a imagem negativa. Às vezes um excelente profissional, alguns detalhes que vão influenciar. Agora, a questão do seu currículo, você preparou o seu currículo, você colocou o seu currículo lá e a empresa agora vai te chamar. Aí você começa o seu início de carreira. Imagina, o senhor estudou, a pessoa estuda bastante, então ela tem muita teoria. Ela tem muita coisa nova. Hoje eu batendo um papo com o Alex, eu sou da época da minha parte de informática, de mainframe, XT, 386, 486. Quando eu bati um papo com o Alex hoje, eu fiquei maluco. Eu falei, meu Deus! Então, você tem uma noção.
Aí, então, a gente tem muita teoria e pouca prática. E a gente chega lá no local de trabalho. Aí vamos mudar o mundo. Empresa com 70 anos de tradição em determinados ramos. Aí o profissional chega e ele começa igual um furacão. Ele começa a querer desenrolar as ideias que ele aprendeu no banco da faculdade, mas que não teve prática ainda. Então, para esse profissional, o profissional que está começando a sua carreira, o texto que nós lemos, ele diz assim, ó, depois de você passar pela fé, você agregou a virtude, depois que você agrega a virtude, olha que coisa interessante, você vai agregar o quê? O conhecimento. Ao conhecimento, ele já fala para você agregar o quê? O domínio próprio. Imagina, tu chega, vou mudar tudo. E tá o profissional lá que está vendo a empresa funcionar. Então, quero te dar algumas dicas com relação a isso. Nós, militares, vou dizer assim, a gente tem alguns detalhes. A gente não chega no cenário de guerra, do sinistro, ou aonde está, e já chega atuando no cenário, tomando aquela atuação. Não, primeiro a gente observa a cena de ação. Chegou na empresa, começou, cumprimentou, observa a empresa, faça uma observação, avalie a cena de ação, veja quais são os perigos que vão ter nessa cena de ação para a sua carreira. Pode ser que nessa empresa você tenha uma estagnação da sua carreira. Sabia? Mesmo eu estando na melhor empresa do mundo, eu posso ter uma estagnação na minha carreira, de eu ficar parado ali. Isso foi detectado lá com o Henry Ford, por exemplo, na época do Fordismo lá, que muitas pessoas trabalhavam na empresa de Henry Ford, melhor empresa do mundo, mas o camarada só sabia apertar um parafuso. Está entendendo? Aí, então, observa ali, faça a primeira observação da área de atuação. Segunda observação importante: aquilo que eu vou fazer naquela empresa está na minha vocação? É minha área de vocação? Porque acontece muitas das vezes, pastor, 50% dos profissionais que atuam, e olha aqui, aquela pergunta do desanimado lá, é porque estão na área de atuação errada. Ele não era para estar ali. Quantos profissionais ao longo da minha carreira eu vi que eram excelentes profissionais, mas ele tinha lá um curso, ele cursava máquinas, por exemplo, ele era de máquinas, mas quando o senhor tirava lá na máquina, ele não se empenhava bem. Quando o senhor tirava ele de máquinas e colocava ele, por exemplo, para suprir a falta de um cozinheiro, camarada, o cara fazia alimentos espetaculares. Eu já vi isso várias vezes. Então, quer dizer, a vocação dele. Então, primeiro, você observa a empresa, o local do seu trabalho, depois você observa a questão da sua vocação, tá? O que você vai fazer? José, ele fazia isso. José observava em todos os pontos da vida de José. Ele exerceu a vocação dele. O pai mandou tomar conta dos filhos. José tinha a vocação da administração. Foi para a casa de Potifar. Olha a vocação dele lá, tudo que ele fazia. Foi preso. Ele mesmo preso exercia a vocação dele de administração. Quando ele vai lá para o faraó, olha que espetáculo. Ele se encontra. Ele, em momento algum na história de José, você vai ver ele confrontando com o faraó. Ele sabia que o faraó era o dono do Egito. Ele analisou aquilo ali. Então, ele observou, ele seguiu a vocação dele dentro do ambiente de trabalho que ele foi proposto. A terceira observação, pastor, que eu quero deixar para esse profissional início de carreira, é a questão da implementação das suas ideias. Você tem muitas ideias, Deus te abençoe nas ideias que você tem, mas tome um cuidado com a implementação das suas ideias. Sabe por quê? Você foi chamado para trabalhar em uma empresa, você foi chamado para trabalhar em algum local,
Então, logo, você está sob a supervisão de alguém. Você está sob a atuação do seu trabalho, está sendo observado por alguém. Eu vou dar um exemplo para os senhores, que eu estou me recordando aqui. É um técnico de futebol do muito. Não vou entrar na questão de times, até porque eu estou com um sorrisão, viu, no rosto hoje, tá? Mas eu vou ficar quieto, né, Alex? Vou ficar quieto, ninguém perguntou, mas eu vou ficar quieto, tá? Flusão, flusão. Depois coloca aquela camisa antiga aí que você tem, muito tempo que não. Não, deixa eu falar, vamos voltar aqui o foco aqui, tá? Então, esse técnico, ele foi lá para os Emirados Árabes. Ele cheio de ideias, o campeonato, ele tinha implementação. Chegou lá, esse técnico brasileiro, ele colocou as ideias dele em prática. Mas olha o detalhe, o Sheik, o dono do time, falou para ele assim: eu quero assim, assim e assim. O técnico foi, não concordando com aquilo que o Sheik falou, ele fez lá na hora do jogo a atuação que ele queria. Detalhe, ele ganhou aquele jogo ali, o campeonato, não sei te dizer, ele ganhou. Beleza. O Sheik, quando ele voltou, eu acredito, imagina o senhor chegar todo feliz, e agora vou ganhar aquele bônus porque eu ganhei o jogo. E o Sheik virou para ele e falou assim: tá, parabéns, beleza, você ganhou o jogo, mas o dono do time sou eu. Então você faz aquilo que eu peço para você fazer. E demitiu o técnico. Não teve. Então, essa história ficou marcada na minha cabeça por causa disso. Você fazer aquilo que você foi contratado para fazer. Quando você tiver um tempo, você conversa com o dono do clube, fala das suas ideias. Se ele te der a oportunidade para você conversar, explique quais são as suas ideias. Pode ser que ele te atenda, pode ser que não. Você está entendendo como que são as coisas que muitas das vezes a gente vem no início de carreira com essa vontade, depois é demitido e não sabe por quê. Mas foi porque a gente teve essa atuação que não se empregou legal. E, por fim, nesse profissional de início de carreira, ouça muito, ouça, ouça as pessoas, ouça do mais novo ao mais antigo da empresa. Lembra do profissional preguiçoso? Observa a ação do profissional preguiçoso. Observa a ação daquele profissional que já está há bastante tempo na empresa. Olhe para essa pessoa, tire proveito desses momentos. Tá? Eu digo muito isso porque eu acredito que ele deva estar vendo agora a nossa live. Eu tenho um tutor. Conheço o meu tutor desde 1998. Eu observei esse homem. Eu observava como ele fazia. E detalhe, pastor, depois de um ano é que eu fui saber qual era a área de atuação dele. Depois de um ano. Então, era uma pessoa que hoje ele conversa comigo, eu tenho algumas coisas, eu mando para ele. Quando me autorizaram a mostrar aí o banner da live, foi a primeira pessoa, Paulo Castro, que deve estar vendo a gente agora, um abração mineiro aí, mandei para ele. E ele, na mesma hora, as orientações, assim, 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 fale assim, assim, assim. Então, tem uma pessoa para você conversar, início de carreira, tenha um tutor. Ah, mas eu não sou cristão, e tem que ser um tutor cristão? Não, você precisa de alguém que professe. Bom, seria que professe a mesma fé, que tenha uma conduta de família, tá? Não precisa ser um monge, não. Precisa ser um camarada tranquilo, legal. Uma pessoa que você possa conversar descontraído. Quantas vezes no meu dia o Paulo me manda lá alguma coisa, eu também mando. Mas, olha, não deixa de ter um tutor. Observe os personagens da Bíblia. Leia. Quantos tutores? Paulo tinha tutor. Depois ele foi tutor de alguém. Então, profissional no início de carreira. Observe o local, tá? Converse com as pessoas, tá? Ouça muito, tá? Ouça
e eu daria esse conselho tendo aí o tutor. Então, essa é assim, os conselhos que eu dou. Eu fico preocupado aí com relação ao tempo. Não, dá para a gente desenrolar aqui um pouquinho. Aliás, Ed, deixa eu trazer aqui uma contribuição do Fábio. Alguns funcionários querem ser gerentes, mas pelo salário, mas nem sempre tem boa técnica e liderança para caminhar junto. Você falou aqui, né, da pessoa caminhar junto com alguém. É muito comum a pessoa fazer carreira solo. A Viviane Meneghetti colocou excelente colocação. A observação é primordial. Está fazendo o que se gosta também é muito importante. Se colocar na hora certa faz com que você seja respeitado e valorizado. E ouvir nos faz reavaliar nossas ações e avançar como profissional. Mas uma coisa importante que você falou do técnico de futebol, né? Ele fez da forma dele, e a gente percebe assim, muita gente fala, porque eu não nasci para trabalhar para ninguém, eu trabalho por conta própria. Existe a possibilidade de não trabalhar para ninguém? Isso existe? Eu não vi até hoje assim nenhuma aplicação de alguém que não trabalhe para ninguém. Até o relógio, ele trabalha para alguém. Deus, quando fez o mundo, ele trabalhou para alguém. Então, assim, isso é uma forma da pessoa falar, de afirmar, de que ela não vai obedecer nada. Eu não trabalho para ninguém, eu faço. Não, querido, você trabalha para alguém, você trabalha para sua família, você trabalha para sua conduta, você trabalha para sua imagem, você representa alguém. A não ser, filhão, que você esteja numa ilha isolada, sem ninguém, e por ali vai ficar. Mas eu acredito que todo mundo trabalha para alguém, pastor. Isso é verdade. E Ed, e quem está no meio da carreira, recebe uma oportunidade, como é que a gente avalia as oportunidades que surgem? Tem muita gente agora nos ouvindo que deve estar meio confuso, né? No meio dessa pandemia, talvez a pessoa já está há 15, 20 anos numa carreira, recebe uma proposta nova. Como é que seria o nosso comportamento diante dessas novas propostas que surgem? Ô, pastor, inclusive, Ed, pastor, tem um amigo meu que está ouvindo essa live, eu falei assim, ó, ele tá com esse perfil que o pastor acabou de falar. Eu falei, não, assiste a live lá que você vai ouvir sobre isso. É o terceiro profissional da nossa lista, né? É o profissional em busca de transição. Primeira pergunta, meu querido profissional, por que você está buscando transição? Essa é a primeira pergunta. Existe algum fator externo que está te provocando isso? Tá? Olha que eu estou falando do profissional que está ali com a sua conduta, com a sua carreira, e de repente vou mudar. Isso é até perigoso. Isso tem um perigo tremendo. Eu tenho assim vários exemplos em relação a isso. Mas olha aqui, se eu voltar lá no nosso texto, ele fala de fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Eu mencionei lá em cima o domínio próprio e agora eu volto a mencionar esse profissional aqui, a questão do domínio próprio. Por quê? O domínio próprio ele vai te acompanhar em toda a sua carreira. Porque vai ter aquele momento de empolgação, de entusiasmo. Cara, eu sou o cara top. Então, aí ele começa, eu preciso ganhar mais, eu preciso ser reconhecido, aí ele começa o eu. Tá entendendo? E aí é perigoso essa questão. Ele vai sobressair na questão do sobressair. Olha, a esses profissionais, vamos começar de forma tranquila para a gente poder entender o que é um profissional em transição. Os profissionais que estão na fase de transição, eu quero te dar se você está neste momento, nesta fase, eu quero te dar um conselho. Leia o Salmo 37. Leia o Salmo 37, mas leia o Salmo se acrescentando, é um Salmo davídico. Você, quando lê o Salmo, talvez muitos aí conheçam o Salmo 37 pelo versículo 5, que é o mais famoso, né? Entrega seus caminhos, né? Aliás, não é nem seus caminhos, é seu caminho ao Senhor. Ou seja, o que você está fazendo. Confia nele que tudo mais ele fará. Agora, lê do início ao fim este salmo. Então, se você está na sua fase de transição,
Eu vou até te dar vou até me posicionar aqui, eu não sei se a câmera está aí, vou me posicionar com relação ao profissional na fase de transição, pelo seguinte, vamos usar o Salmo 37, e vamos ver o personagem desse Salmo, é um Salmo davídico. Davi está falando sobre entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele que tudo o mais ele fará. Agora, dá uma olhada lá no versículo 1. O que ele começa? O versículo 1 começa assim, não se aborreça. A primeira parte do versículo, não se aborreça, domínio próprio. Cara, quantas vezes tem gente que quer mudar de profissão, sair da carreira, porque se aborreceu no trabalho, perdeu o descontrole, o trabalho perde a essência, tudo perde a essência. Meu camarada, domínio próprio. Se você não der atenção àquilo, você continua seu processo. Trabalhe, peça ao Senhor, confirme. E olha só como é que esse salmo vai terminar. Lá no versículo, no 40, ele vai terminar assim: e o Senhor os ajuda e os livra. É o final do versículo. Não se aborreça. Eu posso resumir o salmo. Não se aborreça. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele que tudo mais ele fará. Certo? Confia no Senhor e ele te livra. Se o teu momento é fase de transição profissional, por causa de algum percalço, por causa de alguma coisa que está te incomodando nesse processo, pare, ore, reflita, conversa com seu tutor, conversa com seu líder, peça uma orientação, ore, vai para a palavra de Deus, estabeleça um diálogo pela oração, deixa Deus falar contigo pela palavra, porque olha quantas coisas você vai ver. Eu vou te dar mais um exemplo deste Salmo 40. Camarada, homens de honra, presta atenção num detalhe. Que é um camarada que sofreu uma transição de carreira, como Davi. Você já parou para pensar na transição de carreira que foi Davi? E olha, porque Davi entregou ao Senhor os caminhos dele. Davi era pastor de ovelhas. E não era preguiçoso, porque Davi desenvolveu combates quando era pastor de ovelhas. Isso lhe deu autoridade para chegar para o gigante e dizer assim: quando eu pastoreava as ovelhas de meu pai, o Senhor me deu. E eu lutei contra os animais. Sabe? Ele vai falar lá. Então, olha só, ele não ficou. Ele sofre a transição da carreira de pastor de ovelhas, ele vai ser arpista lá do rei Saul. O Fael se o Fael ouvir, imagina, né? Pastor de ovelha, agora eu viro músico. Ele vira músico. Olha agora a transição de carreira por causa de um ato de Davi. Você vai ver lá em 1 Samuel 18:5 a transição. Ele sai de pastor de ovelha, ele vira arpista, agora ele derrota o gigante, e Saul o promove a um posto elevado no exército de Saul. Você imaginou a transição de carreira de Davi? Em momento algum, Davi perde a esperança no Senhor. Em momento algum, você vê Davi se vangloriar. Em momento algum, você vê Davi com dependências próprias. O único momento que ele vai fazer isso por conta própria, acontece lá o desastre na carreira dele, mas ele se volta ao coração ao Senhor. Então, transição de carreira, confia no Senhor. Lá no versículo 18 de 1 Samuel 18:5, ele vai dizer assim, eu podia dizer para você parar, mas ele vai falar que tudo que Davi fazia, o Senhor o abençoava, porque ele confiava. Então, querido, na sua fase de transição de carreira, pensa por que você quer mudar a sua carreira. Pode ser que seja por causa de finanças. Muita gente muda a carreira por causa de finanças. Mas não é porque você ganha pouco, não. É porque você administra mal as suas finanças. Você quer mudar a sua carreira por causa da sua inconsistência na sua família. Mas não é por causa da sua família, não. É porque você administra mal o seu tempo. Você precisa ter tempo para trabalhar e ter tempo para a sua família. Lembre-se que o seu dinheiro, o que você ganha, o seu salário,
Você que tem que se adequar ao seu salário, não é o seu salário se adequar a você, não. Entendeu? Se você fizer com que o seu salário se adeque, as nossas ambições são muitas. Se eu pegar meu salário e for para mim, eu estou de carro novo ali, vou comprar carro, vou comprar, sem eu ter necessidade para isso. Então, você se adequa ao que você ganha. Você se adequou ao que você ganha, você é feliz. Ah, mas eu queria mudar algum ponto na minha carreira. Aí você vai avaliar. Eu não sou contra você mudar, fazer uma transição da sua carreira, mas faça a avaliação se essa sua transição não vai lhe causar algum problema. Eu vou dar um exemplo para os irmãos de transição de carreira. Eu vejo muito isso, eu converso muito com os militares, tem muitos militares nos vendo, vão assistir essa live, e eu tinha um militar, um cabo, que o camarada super inteligente, o camarada top, olha, aquele camarada, o que ele fazia, ele desempenhava com papel, tremendo. Só que ele conheceu uma pessoa que vendia coxinha numa das grandes universidades do Rio de Janeiro, a Gama Filho. Tu lembra da Gama Filho, daquele complexo da Gama Filho? Lembro, estudava E na a Gama Filho, pessoa estudou ali, de repente só quando ela comprou, foi experienciada, em 2014. coxinha com ele. Esse Estudava no camarada Pé. largou a carreira, olha só o que ele fez. Ele largou a carreira porque alguém falou para ele que ele vendendo coxinha, ele ganharia muito mais. Ele sofreu uma influência externa porque ele não administrava as finanças dele e ele foi vender coxinha. O que aconteceu com a Gama Filho? Fechou. Acabou aquilo que ele estava fazendo. E ele perdeu a sua carreira, ele saiu da Marinha. Depois eu encontrei com ele, ele quis voltar. Não dá mais. Algumas atitudes impensadas levam a gente a sofrer. Pode ser que você queira mudar de carreira por insatisfação com o atual emprego, né? Mas o que é que está te causando essa insatisfação? É verdade. Ed, deixa eu fazer uma colocação aqui do Cláudio, achei interessante. O Aham. Cláudio, sempre com boas colocações, ele bota aqui: pessoas gastam o que não têm para provar o que não são para pessoas que não merecem. Vamos tentar fazer um paralelo rapidinho aqui, antes da gente falar do final da carreira. Como é que a insatisfação familiar afeta diretamente a vida profissional? Existe uma correlação aí, né? Da insatisfação com o dinheiro que ganha, insatisfação do pouco tempo para dar atenção à família. Isso afeta diretamente a vida profissional? A má administração do dinheiro, do tempo. Afeta, pastor, pelo seguinte fato. Vamos colocar que o senhor seja aqui, vamos pegar o profissional atirador de elite. Vamos pegar o atirador de elite. Vamos pegar que minutos antes, assim, horas antes dele estar lá na cena de ação, ele teve um problema em casa, na sua família, brigou com uma esposa, sei lá, se desentendeu, brigou com o filho. Nessa discussão, ele acabou não gerindo bem esse momento e trouxe traumas para ele. Imagina como é que está a concentração desse profissional na hora. Ah, mas eu estou falando de atirador de elite porque eu sou militar. Imagina se você é profissional numa máquina de precisão, numa máquina que trabalha, que envolve vidas. Imagina você estar no ponto de controle de alguma coisa. Então, isso influencia na sua carreira. Agora, o que influencia na transição de carreira? Esses problemas, ele acaba minando o homem. E o homem, ele é o seu gestor, ele é o gestor da família. Então, se esses pilares começam a cair, família destruída, não tem competência com o que ganha, e não tem boa gerência no trabalho, ele sente a sua carreira. Aí, os três, ele dá como carreira profissional que vai descarregar lá no que você está todo dia, né? Na sua segunda casa, que é o seu emprego. Então, acaba descarregando lá. Isso é verdade. Entendeu? É interessante o que você falou, porque a precisão do profissional pode salvar ou pode matar. Eu fiquei pensando, né? Imagina o médico com o bisturi na mão, que está mal no casamento, está depressivo, está ansioso. Imagina um piloto de avião, né? É só para a gente parar para pensar como é que essa coisa da família está intimamente ligada a tudo na vida, né? A carreira profissional. Não dá para a gente pensar no ser humano fazendo carreira solo, né? A gente tem que ter Não. esse ponto
de vista da coisa coletiva. A Bruna coloca assim, ó, penso que um dos principais motivos para uma transição de carreira mal feita é a pessoa não se programar, não avaliar o risco, não saber para onde está indo e, principalmente, não pedir direção a Deus. Interessante, né? A pessoa não avalia, né? Não sabe nem para onde está indo. E tem aquele ditado que diz que quem não sabe para onde vai, todos os ventos são contrários. Porque quando você sabe para onde vai, você usa o vento, na verdade, a seu favor. Uma coisa importante aqui, Ed, para a gente falar agora, como é que a gente falaria agora do profissional que está findando a carreira? Tem a pessoa que está no início, tem a pessoa que está no meio, tem a pessoa que está partindo para o final da carreira. Qual deve ser o comportamento desse profissional? Certo. A pessoa que falou aí agora, né, no nosso fechamento aqui, no nosso fechamento de mudança de carreira, os erros, né, que é o não se planejar, mudar de carreira precipitadamente, Ô, Ed, mudar de rapidinho aqui. Irmão Ed, Opa. eu falei com Bruna, foi o Bruno que falou isso, tá? Desculpa, que teve com a gente semana passada, Bruno Lacerda, tá bom? É só para corrigir aqui, que a minha esposa puxou minha orelha. O Bruno que falou isso. Ainda bem que eu nem falei o nome, hein? Ainda bem. Então, realmente, o Bruno Lacerda, a pessoa não quer fazer a transição, não se planeja, muda de carreira precipitadamente, não presta atenção, tá? Até aconselho aí para o amigo do Alex aí, cuidado com a precipitação de carreira, detesta o emprego, muda a carreira por causa de dinheiro, por causa do camarada da coxinha, influência de terceiro. Meu camarada, isso também ocorre muito, mudar a carreira por influência de terceiro, ou porque terceiro está se dando bem em determinado ponto, e não reestruturar currículo, né? O camarada não reestrutura o currículo dele, e olha aí, ele vai seguir na vida dele lá. Nessa questão aí do profissional, pastor, nós, se eu seguir na lógica aí, tem aquele profissional também, você falou do profissional final de carreira. Eu não sei como está nosso tempo, Alex, como está nosso tempo? Pode desenvolver que a gente está partindo para o final, mas é importante falar sobre isso. Esse profissional do final de carreira. Tá. Eu só queria mencionar aquele profissional animado e desanimado. Lembra lá no começo que a gente comentou desse camarada? Sim, então, sim. eu queria fazer uma menção para esse camarada aí, porque nós chamamos a atenção de todas as coisas ruins do profissional, mas tem aquele profissional animado, aquele profissional que ele trabalha, pastor, que o senhor vê que é aquele... Por exemplo, vamos fazer aqui, quando a empresa chegou, que o senhor foi bem atendido, o camarada está na empresa, você fica olhando para o jeito que ele te atende, o jeito que ele conversa, a forma como ele te trata, entendeu? Aí você fala assim, como que nessa profissão, às vezes a gente coloca em demérito a profissão do camarada, pelo que a gente é, e o cara nessa profissão que a gente colocou em demérito, ele é um excelente profissional. O senhor vê ele se empenhando. Vou dar uma dica até para os irmãos, tem um programa que fez assim, colocando o chefe no lugar de funcionário. Já viu esses programas? Tem um em que o chefe vai para o lugar do funcionário trabalhar junto para ver como é que é a sua equipe. E eu me lembro que teve um que o profissional brincou com o chefe. Ele começou a chamar o chefe. O cara é excelente profissional, mas ele fez brincadeiras com o chefe, menosprezando o chefe. Esse profissional, imagina a atitude dele. Agora, teve um que me chamou a atenção. Ele não parava nem para almoçar. Ele falava, eu preciso fazer porque a empresa precisa entregar. O camarada estava com a filha quase ficando cega, gastava R$1.000 com um colírio, e olha, e ainda desempenhava seu trabalho. Aí o chefe perguntou para ele, e o seu salário dá? Ele, nós vamos administrando do nosso jeito. Aí você vê, então, como é que o profissional, não é questão lá do salário, nada, ele geriu o tempo dele. Depois o chefe, quando se revela para ele, o chefe fala, olha, a sua atitude como empregado da empresa, do jeito que o senhor faz, no entusiasmo que o senhor faz, a gente vai patrocinar e vai pagar o tratamento da sua filha. Então, quantas coisas... Ele fazia isso esperando benefício. Ele fazia porque ele era um profissional
bem entusiasmado, né? Então, ele era um profissional que se dedicava ali à questão da sua carreira. Então, aí a gente já pula já para o último profissional. O, o profissional, aquele profissional agora que é o profissional fim de carreira, aquele que chegou ao fim de carreira. Eu estou chegando nessa fase, pastor. Aliás, eu estou nessa fase. Mas a minha preocupação não, porque pela graça de Deus, eu só tenho a falar bem do trabalho, daquelas pessoas com que eu trabalhei. Foi muito bem abençoado. Hoje, a minha antiga equipe de trabalho, que eles estão se aposentando, que estão encerrando a sua carreira, vejo homens que estão se realocando no mercado de trabalho, eles estão assistindo aí, alguns estão trabalhando em novas empresas, outros foi ser diretor de escola, e você vê que hoje eles trabalham por entusiasmo, por alegria. Este profissional, eu quero dizer uma coisa para ele. Talvez, quando você vai encerrando a tua carreira, qual o texto que vem à tua mente? Aquele texto de 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate. Todo mundo não, você combatiu o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ô, meu querido, a gente tem muita coisa ainda. A gente tem muita coisa ainda pela frente. Você já tem a expertise, você já sabe como trilhar esse caminho, você já sabe como vencer essa pandemia, você já sabe como se realocar no mercado de trabalho, você já sabe como os problemas que te levaram nos percalços de carreira, você já sabe como fazer. Se você começar, é como se você fosse começar sua vida do zero. Agora, terminando a carreira, termina sua carreira. Vá, olha, não é como começa, tá? Não é como começa, é como termina. É como termina. Eu nunca esqueço uma história de um pedreiro que trabalhava tão bem e fazia casas para os outros, e o patrão quis premiá-lo na última casa. Aí, na última casa, ele falou: eu já estou indo embora mesmo. Agora, fez mal feita, de qualquer jeito, cheia de erros, e o patrão virou assim: pois é, esta casa que você está fazendo, eu quero te presenteá-la com ela. Não é como começa a carreira, é como você vai terminar a sua carreira. Profissional preguiçoso, profissional em início de carreira, profissional em fase de transição, profissional animado ou desanimado, é como termina, como você vai chegar nessa hora, como que você vai fazer, como você vai continuar. Eu quero te dar algumas dicas. Eu quero te dar algumas dicas para você usar aí para sua vida. Tem tanta coisa que você pode fazer agora, final de carreira. Termina sua carreira bem, termina certinho. Se planeje para terminar a carreira. Eu já estou me planejando para terminar minha carreira. Faça um planejamento. O que você vai estar fazendo no dia que você entregar ali, uns falam pendurar a chuteira, outros entregar a farda. No dia que você entregar, receber a bandeira, o que você vai estar? Como você vai estar? O que você vai fazer? Planeja, desacelere. Olha só, isso é importante, você tem que desacelerar. Talvez você tenha um pique na sua carreira que não vai ser o mesmo dentro da sua casa. Imagina um profissional que faz inspeção de poeira, de barulho, dessas coisas todas, dentro de casa. Como é que vai ser? A esposa vai te mandar você de volta lá para o seu trabalhar. Você acostumado nessa rotina, você vai querer aplicar dentro da sua casa. Então, planeje. Faça um planejamento. Veja como que você pode servir o reino de Deus. Ah, mas eu não professo a fé cristã. Veja como você pode ser caridoso. Ensine um novato a trabalhar. Ensine uma adolescente a trabalhar. Seja uma inspiração para alguém. Quantas coisas que nós aprendemos. Seria egoísta a gente levar isso tudo para o caixão e não passar para ninguém. Seria muito egoísta. Ouça profissionais novos do mercado para ver o que você pode fazer. Você pode fazer uma faculdade, você pode aprender. Eu lembro de um profissional que eu conversei uma vez, e ele encerrou a carreira dele. E ele fez o seguinte:
Ele falou assim, diz ele que parou e pensou um dia, ele falou, cara, eu gosto de fazer pipoca. A minha pipoca é a mais deliciosa. Meus netos gostam da minha pipoca. Quer saber de uma coisa? Eu vou comprar um carrinho de pipoca. Eu vou trabalhar terça, quarta e quinta. E foi. Trabalhar terça, quarta e quinta com pipoca. Cara, ele pagou a universidade, a faculdade dos filhos dele, ele melhorou, diz ele que a renda dele com pipoca faz com que ele nem mexa na renda da aposentadoria. Isso é se realocar e fazer o que gosta, seguir a sua vocação, seguir o seu sonho, atuar, viver o que Deus te deu e passar para frente. Eu creio que essa é a melhor maneira de encerrar a carreira. Melhor jeito, ajudando no reino. Amém. Coisa boa, rapaz. Alex, está por aí? É interessante o que você falou, Ed. Aí vem a minha percepção pastoral. Tem muita gente que tem muita dificuldade de parar. Acho que as pessoas confundem aquilo que são com aquilo que fazem. O que você é tem a ver com a sua missão. Aliás, o que você faz tem a ver com a sua missão. O que você é tem a ver com a sua identidade. A pessoa está tão viciada naquilo que faz, e aí a gente percebe que tem muita gente que faz algo já há muito tempo, que entra em depressão quando precisa parar de fazer aquilo que faz. Aliás, você é militar, isso tem muito no militarismo, né? A pessoa está tão acostumada com aquela rotina de mandar, de atuar, de cumprir missão, que no dia que para, parece que a vida perdeu sentido. Então, deixou a mensagem aqui para o nosso povo também, que o que você faz é diferente daquilo que você é. Então, por exemplo, eu sou pastor, na verdade eu estou pastor, eu sou filho amado do Senhor, essa é a minha essência. Agora, eu tenho uma missão que é a missão pastoral. Chega um momento que a gente entende que é a hora de passar a bola para outro, cajado para outro, e isso acontece também nas muitas profissões. Pessoas que têm dificuldade de parar e não curte a família, não curte o casamento, não curte... Enfim, não curte a vida, né? Porque a vida é tão breve e a gente às vezes não aproveita por conta dessa coisa do ufanismo, de trabalhar, 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 pessoas que não diminuem o ritmo. A gente sabe que, para nós, é um exemplo de vida, né? Quem se esforça trabalhando, mesmo com a idade avançada. Mas às vezes a gente não aproveita as coisas boas da vida, né? Tem gente que não viu os filhos crescendo, não acompanha também o crescimento dos netos, exatamente por essa coisa do muito trabalhar. Eu queria trazer aqui algumas contribuições interessante que tem da Luciana, tem do Paulo. Paulo bota: o tempo passa igual para todo mundo. A diferença vai ser no aproveitamento que cada um dá a esse tempo. Legal. A Luciana bota aqui: já vi esse programa. Num dos episódios, o funcionário era crente, disse que trabalhava como se estivesse fazendo para Deus. Acho o melhor conselho para levarmos para o mercado de trabalho. O Cláudio bota aqui, que ele já viu esse filme também. O Marcos Mérida bota aqui: o bom profissional não está preocupado com elogios, mas sim fazer o melhor trabalho. Legal. O Fábio bota aqui: os homens precisam de novos desafios sempre e deve transmitir conhecimento aos mais novos. Assim, muita coisa boa. O Etevaldo bota aqui, ó: a mudança na área profissional é algo muito difícil, envolve muitas coisas, tem que ser uma decisão muito ponderada, planejada, calculada, não pode ser encarada como uma aventura. Legal. Nós tivemos uma contribuição aqui. Alguém falou aqui que estava fazendo uma transição de carreira porque era necessário. Parece que a vida profissional estava caindo meio que no desuso. Não lembro quem foi, um pouco mais acima, né? Parece que a área era uma área um pouco obsoleta. Enfim, são muitas contribuições aqui, graças a Deus, o nosso povo falando aqui. O Cláudio bota aqui: é verdade, eu trabalhei 20 anos para o Estado, mas durante esses 20 anos procurei me qualificar e hoje colho o fruto dessa qualificação. Então, é de muita coisa boa aqui, né? Eu acredito que, de alguma forma, a gente tenha contribuído aqui para quem está no início da carreira, para quem está pensando em transicionar e também para quem está no final da carreira, que talvez você falou uma coisa aqui que eu achei muito interessante, né? O segredo não está na forma que a gente começa, o segredo está na forma que a gente termina, né? Eu acho que isso aqui é muito interessante. Pessoas que começam bem, mas terminam mal. Outros começam até mal, de forma meio atabalhoada, mas que no meio do caminho vão ajustando a rota e a vida prossegue. Ed, queria que você deixasse para a gente aí qual a mensagem final que você deixa aí para o nosso povo. Pastor, eu fico muito alegre pelas contribuições que as pessoas, das participações que estão tendo aí. Alguém colocou aí que a chegada do final de carreira realmente é muito difícil. Sim, eu vou dizer para o senhor que é porque eu estou sentindo na pele isso, tá? Mas eu já estou me vendo como que eu vou fazer. Eu converso muito lá no nosso ministério, a liderança.
história também tem coisas, pontos assim que eu queria deixar claro para os profissionais que estão nos ouvindo. Primeiro, seu trabalho é uma bênção, querido. Reveja a forma como você conversa dentro de casa sobre o seu trabalho. Reveja como você conversa da sua família no seu local de trabalho. Eu quero aproveitar também nesse intento aqueles pais que só reclamam, 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 e os seus filhos estão observando. Cuidado, querido. Talvez você possa estar influenciando seu filho negativamente e você querer que seu filho siga uma carreira, seja um bom profissional, sendo que ele não tem um exemplo. Você é o melhor exemplo para o seu filho. Mãe, você é o melhor exemplo para o seu filho. Outra situação que eu quero deixar, esse vai para os homens evangélicos, para aqueles que professam a fé cristã. Talvez você queira fazer tudo pelo reino, evangelizar no seu local de trabalho. Você não foi contratado para evangelizar no seu local de trabalho. Você foi contratado para trabalhar para a sua empresa, para gerir proventos para a sua empresa, crescer na sua empresa. Dê testemunho, converse no seu local nos momentos certos, fale da sua vida. Agora, você chegar lá e querer ler a Bíblia na hora que você tem que fazer alguma coisa, filho, alguma coisa está errada aí no seu conceito. Então, lembre, seu patrão te contratou, não foi para você ler a Bíblia no seu local de trabalho, foi para você ser o funcionário da empresa, ok? E a todos aqueles que estão em fase de transição, profissionais em fase de transição, cuidado, reveja. Essa fase é uma das fases mais perigosas dos nossos conceitos, porque, olha, profissional em fase de transição, ele é uma porta aberta, presta atenção no que eu vou falar, porta aberta para a corrupção. Sabe por quê? Porque ele não administrou bem financeiramente, família, ele tem que tomar cuidado com isso aí. Ah, mas você está falando de corrupção? Não, é corromper. Que corrupção é essa? Você foi contratado para fazer algo dentro da sua empresa e agora você está fazendo um paralelo, talvez até falando mal da sua empresa. Por que ele está querendo sair de lá? O seu novo patrão, ele vai querer saber disso. Por que você está querendo sair daquela sua empresa? Ah, não, porque lá o salário é ruim, porque a empresa paga mal, por isso, por isso, por isso, por isso. Ele vai fazer esse levantamento. Então, tenha atenção a isso aí na fase de transição. E aos novos na carreira, que Deus os abençoe, siga as orientações, tenha um tutor e que Deus abençoe, que eu creio que muita gente vai ser feliz. Não é como começa, e sim como termina. Tá? Não importa como vai ser a sua carreira, mas é como você vai terminar a sua carreira. É verdade. Coisa linda isso, né? Deixa eu ler aqui 2 mensagens, eu passo com o Alex. A Ana bota aqui, né? Eu sempre ajudei os novatos, nunca tive medo deles serem melhores do que eu. Coisa boa, Ana. Sinal que você não é insegura, né? Ajudar a gente nova. A Vivi Meneghetti bota aqui, super importante isso. Exemplo de bom profissional temos em casa. Sou responsável, pontual, respeitosa, porque meu pai, que inclusive é militar, o pai dela que eu conheço bem, sempre foi assim, serviu de modelo. Então é isso aí, gente. Alex, está por aí, meu amigo? Tô sim, deu um problema técnico aqui comigo, o celular desligou, mas já está aqui novamente, Não, o áudio tá acompanhando o saindo pessoal. aqui. Coisa boa. E, Alex, quer deixar um abraço antes da gente se despedir do Ed aí? Os seus amigos que estão presentes aí, deixar uma palavra final para a gente? Não, quero sim, quero sim. Eu quero agradecer ao Ed aí pela participação, pelo voluntariado também de ter participado disso, ter abençoado a gente com a experiência dele, a bagagem. Né? A gente brincou aqui mais cedo do time dele, do Fluminense, a gente riu bastante, né? Brincou comigo, mas assim, tem abençoado bastante e tenho certeza, vou até fazer um desafio com a galera que está ouvindo. Se você gostou e foi abençoado nessa parte profissional, né, de qualificação profissional que o Ed trouxe aí de bagagem, de experiência, deixa um joinha aí, ó, um joinha para depois o Ed dar uma olhada nos comentários, deixa uma mensagem para ele também de agradecimento, né, os amigos dele aí, né, que vieram sendo convidados, alguns amigos também que eu convidei para essa live, a galera da igreja, os homens de honra, estão sempre aí presentes. Mas Ed, brigadão mesmo, que Deus assim
abundantemente te abençoe ainda mais. Que você, como você falou e citou aqui, que você faça essa transição de fim de carreira aí, que Deus te abençoe verdadeiramente, que você possa curtir essa última fase, né, da sua carreira e depois com a família 100%. A gente brincou, né? Viagem, é curtir dentro de casa, é brincar, é passear, mas você é benção, cara. Muito obrigado mesmo pelas palavras. Eu fui abençoado, eu posso falar por mim, mas depois você vai dar uma olhada aí nos joinhas, nos comentários que a galera tá colocando e vai ver que abençoou muito. Deus te usou hoje à noite aqui pra gente. Coisa boa. Ô, Ed, deixa eu falar uma coisa aqui, rapidinho. O Rodrigo tinha colocado aqui que ele precisou fazer uma transição de carreira, porque a carreira dele estava ficando obsoleta. Eu diria a mesma coisa para você em relação ao seu time. Está na hora de você mudar para o melhor do Brasil, entendeu? Porque foi a única e última vitória do ano. Mas vamos lá, Deus abençoe, tá, Ed? Obrigado por tudo, cara. Muito bom estar com você aqui. Foi bênção de Deus, tá? Muito obrigado. Manda um abraço para a tua galera. Não dá nem chance de falar do meu time, né? Não dá nem chance, eu tô correndo. Não, vamos cortar, Ed. Para com isso. Tem uma galera aqui do teu. Tem uma galera aqui do teu PG. Tem uma galera aqui do teu PG também, que deve ser do teu PG, mandando um abraço para você aqui. Adolescente. Não, tiozão é o máximo. Os nossos adolescentes são tops e a gente procura sempre falar de carreira para eles. E olha só, não adianta mentir. Não adianta mentir. Não adianta você dizer, a minha família, por exemplo, está vendo aí a live. Se eu disser alguma coisa, como é que vai ser o testemunho? Então, é alegria nessa transição. Muito obrigado aí aos irmãos, aos homens de honra, tá? Que nesse ministério não tenha homens preguiçosos, ok? Até porque o pastor Meis aí é um grande exemplo. Aliás, os pastores, a liderança da nossa igreja é um exemplo para trabalhar. Eu não vejo ninguém ali apoiado no título de pastor, não. É mão na massa. É muita ação, tem muita coisa para fazer ali. Então, seja um profissional abençoado. Faça o que tem que se fazer. Lembre-se, você está a caminho do céu. Tá? Essa é a nossa verdade. Amém. Como diz amém. o pastor Uga, é a faca na caveira, né, Alex? Eu ia até brincar aqui, pastor, como diz o Fabinho, não sei se o Fabinho está vendo a gente aqui, está acompanhando, o Ed falou assim, não, essa questão, pastor Meis e tal, é referência. Aqui, Ed, tem um irmão nosso, o Fabinho, que brinca e fala assim, ó, quer molezinha? Vai pra Disney. Vai ver o livro. É isso mesmo, não é hora. É verdade. Mas, Ed, muito obrigado. Dizer para os irmãos, próxima semana, quinta-feira que vem, a gente vai estar aqui novamente, tá bom? 21h30. Vou pedir a você que você multiplique o nosso vídeo aí, dá o seu joinha, curta a página dos Homens de Honra, tá? Tem sido uma bênção poder caminhar com vocês. E a gente tem feito as nossas lives a 3 mãos. Então, na semana passada estava eu, Alex e o Bruno Lacerda, que está conosco no chat. Hoje, eu, Alex, e o nosso irmão aqui, o irmão Ed, né, que a gente chama de tiozão. E assim a gente vai revezando aqui com a nossa liderança, com outros apresentadores, mas a gente conta com a sua audiência e contamos com a sua presença, tá bom? Então, Alex, pode encerrar aí, orando, deixando uma palavra para o povo aí? Alex, está por aí? Tô sim. Ah, beleza. Então vamos orar. Pessoal, vamos orar aqui, Ed, vamos orar, pessoal. Vamos colocar nossa carreira profissional diante de Deus? Talvez você está cheio de dúvidas e crises. Eu te convido, vamos orar neste momento, e nós estaremos encerrando aqui. E na quinta-feira que vem, Alex e eu aguardamos todo mundo aqui para a gente caminhar mais um pouco, tá? Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor, obrigado, Senhor, por mais essa live, por mais esse momento junto com a nossa igreja, Pai. Senhor, obrigado pela vida do Ed, Senhor, que ele é um homem abençoado, Senhor, para a minha vida, para a nossa vida essa noite. Senhor, conduz, Senhor, a carreira dele, a vida, a família. Senhor, levanta a tua mão direita de poder sobre a família dele, a vida, a parte profissional também. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoo, peço a bênção, Senhor, do Senhor sobre a vida de cada homem, Senhor, de cada mulher que está aqui na live agora. Senhor, que tu possa, Senhor, ter falado ao coração de cada pessoa aqui sobre a qualificação profissional, sobre a parte profissional, sobre transição profissional e para aquelas pessoas, Senhor, que estavam precisando escutar isso, Senhor. Senhor, que tu possa, teu Espírito Santo, Senhor, visitar ainda mais essa noite, Pai, e falar ao coração dela, porque cremos, Senhor, que tu és o Deus poderoso,
Tu és um Pai maravilhoso e bondoso, Senhor. É que te agradeço e te peço, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Graças a Deus, um abraço para todo mundo aí. Até a semana que vem, se Deus assim permitir, tá? Ed, obrigado, Alex. Beijo no coração de todo mundo aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Com Deus.